Uniclac. Sobre noções gerais de processo civil. Estamos falando acerca das normas fundamentais que constam entre o artigo 1º e 15 do CPC. Nós já falamos no primeiro bloco acerca de alguns princípios. Começamos tratando da força obrigatória da norma constitucional, ideia de que todas as normas processuais devem estar de conformidade com o disposto na Constituição, e então passamos a analisar alguns princípios. Começando pelo princípio da demanda, ou o princípio da inerte, a jurisdição ela está inerte, o Poder Judiciário está inerte, e o processo começa por iniciativa da parte, princípio da demanda. Falamos em seguida do princípio do impulso oficial. Se o processo começa por iniciativa da parte, ele se desenvolve por impulso oficial, segundo princípio. Falamos também sobre o princípio da inafastabilidade. O Poder Judiciário, uma vez provocado, não pode deixar de responder. Obviamente que essa resposta pode ser uma resposta sem mérito, uma resposta com mérito de procedência, improcedência, que seja, mas ele tem que responder, princípio da inafastabilidade, mesmo não havendo lei, situação em que se valerá da analogia dos costumes e dos princípios gerais. Falamos em seguida sobre o princípio da duração razoável do processo, sobre o princípio da boa-fé objetiva, sobre o princípio da cooperação, princípio da isonomia, tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais, na medida da desigualdade, diversos princípios que constam no artigo 8º e concluímos então trabalhando o princípio do contraditório. Princípio do contraditório, muito importante, lembre-se, informação e possibilidade de manifestação. Diz-nos os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil que o juiz não decidirá sem antes ouvir as partes. Mesmo naquelas situações em que ele pode decidir de ofício, antes ele tem que ouvir as partes e possibilitá-las manifestação. Contraditório substancial. Excepcionalmente, essa regra poderá ser inobservada quando de tutelas provisórias de urgência, algumas tutelas de evidência e outras liminares que nós encontramos no CPC. Situação em que o contraditório será exercido depois, contraditório postergado, contraditório diferido. Seguimos aqui então, segundo bloco, mais um princípio, princípio da publicidade. 10º princípio. Princípio da publicidade. Artigo 11 do CPC. Traz a regra de que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Premissa básica, premissa que inclusive consta, assim como praticamente tudo que falamos até então, na Constituição Federal. Princípio da publicidade. As decisões judiciais, elas devem ser públicas. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. E fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. A segunda parte, daqui a pouquinho, faço menção. Mas nós não podemos, depois de apresentada a regra, toda decisão será pública, nós não podemos deixar de falar sobre as exceções. Porque o próprio código, que no caput diz que todos os julgamentos serão públicos, ele diz no seu parágrafo único que nos casos de segredo de justiça pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, defensores públicos ou do Ministério Público. Perfeito? Então eu tenho aqui uma regra que é a da publicidade. Todas as decisões do Poder Judiciário
serão públicas, mas o próprio legislador faz menção a situações de segredo de justiça. Situações, portanto, em que os autos do processo, notadamente as decisões, não serão públicas, mas estarão restritas aos advogados, né, às partes, aos advogados, aos defensores públicos ou ao MP. Perfeito? Na verdade, esse artigo ele é um espelho, como disse, de um dispositivo na Constituição Federal. Na Constituição Federal encontramos artigo 93, inciso 9, onde o legislador constituinte nos diz aqui, vejamos, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Feita essa regra e fundamentada todas as decisões, daqui a pouco tratamos disso, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a esses em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público. Não prejudique o interesse público à informação. Ok? Não vou entrar no mérito. Alguns doutrinadores, eles até questionam o CPC 15 por conta da expressão segredo de justiça. Não é todo mundo que gosta dessa expressão, segredo de justiça. Mas, pelo sim, pelo não, fato é, nós temos uma regra geral, que é a publicidade. Todas as decisões prolatadas pelos órgãos do Poder Judiciário são públicas, mas essa regra comporta exceção, né? Situações em que o conhecimento do conteúdo do processo estará restrito, estará limitado às partes, aos advogados, defensores públicos e ao MP. Quais situações são essas, professores? Situações relacionadas à intimidade. A intimidade do interessado. E situações em que a limitação aqui do conhecimento não prejudique o interesse público à informação. Né? Por isso, você bem sabe, normalmente as ações de família correm em segredo de justiça, né? Porque ali nós estamos tratando acerca de um divórcio, né, que já é complicado para as próprias partes. Algumas situações envolvem agressão, em outras situações nós temos ali definição de guarda, definição de alimentos. Cá para nós, isso está diretamente relacionado à intimidade das partes. E, de forma alguma, fere o interesse coletivo de informação. Não há interesse público no que aqui se está discutindo. Eu não posso prejudicar a intimidade das partes em razão da publicidade. Situação, então, que o legislador traz-nos aqui a exceção ao princípio da publicidade. Mas por duas vezes eu disse que uma segunda parte do artigo eu deixaria para momento posterior. E chegamos nesse momento. Note você que o artigo 11 e o próprio texto da Constituição, no artigo 93, ele, além da publicidade, fala sobre fundamentação, sobre motivação. Vejamos, voltamos aqui ao artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a esses, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Publicidade, fundamentação. Publicidade,
fundamentação. Artigo 11 do CPC. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. Isso é o que nós chamamos de princípio da motivação. Além da publicidade, as decisões judiciais elas devem ser motivadas. Motivadas sob pena de nulidade, sob pena de invalidação absoluta daquilo que foi decidido. A decisão, ela deve ser clara e ela deve ser fundamentada, deve ser motivada. Não nos cabe aqui trabalhar acerca dos pronunciamentos do juiz, mas quando falamos sobre decisão, notadamente sentença, a gente aprende que ela tem 3 tópicos: relatório, a fundamentação e o dispositivo, que é a decisão propriamente dita. Veja, fundamentação, princípio da motivação, princípio que é imprescindível para o direito processual. Por quê? Porque ele possibilita a defesa e possibilita o recurso. Ora, como que eu vou recorrer se eu não entendi aquilo que o juiz julgou? Se eu não entendi a ratio, a razão, a motivação daquela decisão que foi proferida. Por isso, esse princípio, ele é essencial. É por esse princípio que nós conseguimos exercer de uma forma precisa o duplo grau de jurisdição. E, curiosamente, me interessa por quê? Porque a jurisdição voluntária cai em prova. E aí você precisa gravar é que no contexto de jurisdição voluntária não há um conflito. Inclusive por isso é que nós não falamos em autor e réu, mas sim em interessados. Se não há um conflito, professor, o que o Estado faz? Ele atua como um verdadeiro gestor público de interesse privado. Só entre nós é como se o juiz atuasse tal qual um tabelião, como um cartório, para ratificar, para confirmar, para validar algum ato, alguma conduta realizada pela parte, que a lei exige passar pela homologação do judiciário. Note, não há um conflito propriamente dito. Eu não estou levando ao judiciário um conflito para que ele solucione. Isso é jurisdição contenciosa. Autor, réu, partes contrárias. Na jurisdição voluntária, não. Na jurisdição voluntária não há uma lide. O Estado ele estará atuando aqui como um verdadeiro gestor público de interesse privado. O que acontece é que o legislador diz que esse ato jurídico depende da homologação judicial para sua validade. E assim nós vamos encontrar algumas figuras no processo civil. Por exemplo, a emancipação judicial, quando há conflito entre os pais, ou no caso do menor sob tutela. Situações que eu não consigo homologar num cartório, pura e simplesmente. Precisa ser no judiciário. Mas o tutor não está contra o tutelado. Não há conflito. Mas o legislador diz que tem que ser emancipado por sentença. Jurisdição voluntária. Divórcio consensual com menores. A gente sabe que o divórcio consensual, pura e simplesmente, pode ser em cartório. Mas se envolve interesse de menores, eu preciso ir para o judiciário. Jurisdição voluntária. Se é consensual, não tem conflito. Jurisdição voluntária. Extinção consensual de união estável, havendo também interesse de menores. Alteração de regime de bens. Ação de alienação judicial. Abertura de testamento codicilo. Arrecadação de bens da herança jacente. Arrecadação de bens do ausente. Interdição. São todas ações judiciais, são todos processos em que não há conflito. Portanto, o judiciário ele não atua aqui na jurisdição contenciosa, mas jurisdição voluntária, como um verdadeiro gestor público de interesse privado. Diferenças básicas entre jurisdição contenciosa e voluntária. Jurisdição contenciosa é atípica,
composição de conflitos. Isso mesmo. Existe uma lide, existe partes e a decisão do juiz substituir as partes. Substitutividade. Sentença de natureza constitutiva, condenatória, declaratória. Faz coisa julgada. Já na jurisdição voluntária, jurisdição atípica. Por quê? Porque não há solução de conflito propriamente dito. Trata-se de uma gestão pública de interesse privado. Caracteriza-se pela ausência de lide e, consequentemente, pela ausência de partes. Não tem autor e réu, mas sim interessados. A atividade do Estado não é substitutiva, mas integrativa. É um complemento que é requisito de validade daquele ato. A sentença tem natureza homologatória e as partes podem mudar de ideia em algumas situações. Portanto, a gente não vai falar em coisa julgada material. Mas vamos para a ação. Falamos de jurisdição, poder, dever do Estado, de solucionar conflitos no caso concreto, identificamos algumas características e a diferença entre jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa. Agora, a ação. Veja, existem vários conceitos de ação. Num sentido amplo, confundindo-se com a própria ideia de acesso à justiça, mas o que nos interessa é o sentido estrito. Ação como o direito subjetivo, público, de receber do Estado uma resposta. E uma resposta que seja de mérito. Não é qualquer resposta. Ação, num sentido estrito, ela é considerada como um direito subjetivo, público, de se obter do Poder Judiciário uma resposta de mérito, seja improcedência ou procedência. Portanto, quando uma pessoa recebe uma sentença sem resolução de mérito, direito de ação ele não exerceu. Ele exerceu o direito de petição. No sentido estrito, a ação não se confunde com acessar o judiciário pura e simplesmente. Se eu acesso o judiciário, por conta da ideia de demanda, por conta de inafastabilidade, e recebo dele uma resposta sem resolução de mérito, eu não exerci ação. Eu exerci petição. Num sentido estrito, a ação é o direito de receber do judiciário uma resposta de mérito, seja procedente ou improcedente, mas de mérito. E por que a gente precisa fazer esse destaque? Porque nesse sentido, o direito de ação ele é condicionado. O Código de Processo Civil, adota uma teoria chamada teoria eclética, de Rico Túlio Lieberman. E isso cai em concursos públicos. O CPC adota a teoria eclética, segundo a qual o direito de ação, que é o direito de receber uma resposta de mérito, é um direito condicionado. Só receberá uma resposta de mérito aquele que preencher alguns requisitos, algumas condições preliminares. Se eu acesso o judiciário sem essas condições, o processo será extinto sem mérito. E eu não exerci ação. Exerci apenas petição. Agora, se eu acesso o judiciário preenchendo tais condições, receberei dele, como regra, uma resposta de mérito. Portanto, eu exerci ação. Perfeito? Note, pois, que o direito de ação é condicionado. Direito subjetivo público condicionado de receber do Estado uma resposta de mérito. Professor, quais são essas condições? Nós temos duas condições da ação previstas no Código de Processo Civil novo. São elas o interesse de agir e a legitimidade ad causam. O que extraímos do artigo 17. O legislador, no artigo 17, diz: para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. E lá no artigo 485, o legislador estabelece, inciso 6, que o juiz não resolverá o mérito. O juiz não resolverá o mérito se verificar a ausência de legitimidade ou interesse.
O juiz não resolverá o mérito se verificar a falta de legitimidade e interesse. Percebeu? Condições de ação. Condições para que eu receba uma resposta de mérito. Legitimidade e interesse. Tem legitimidade e interesse? O juiz vai julgar o mérito. Não tem? Ele não julga o mérito. Ok? Duas condições da ação. Muito cuidado, porque na sua prova pode aparecer como pegadinha uma tal de possibilidade jurídica do pedido. Tá, professor? Como assim? Grava que é pegadinha. No antigo CPC, o legislador falava que eram condições da ação a legitimidade, o interesse e a possibilidade jurídica do pedido. O legislador atual suprimiu esse último, de modo que no novo Código Civil, que ainda adota a teoria eclética de Lieberman, nós temos apenas duas condições: legitimidade e interesse. Atenção! Possibilidade jurídica de pedido é pegadinha se cair na sua prova. Duas condições apenas: legitimidade e interesse. O interesse está relacionado à ideia de utilidade, necessidade e adequação. Você demonstrar para o juiz que o provimento jurisdicional é útil, que ele é necessário e eu estou pedindo de forma adequada. Isso é interesse de agir. Excelência, o provimento jurisdicional é útil para resolver o conflito em que eu me encontro. E ele não é apenas útil, ele é necessário, porque eu não tenho uma outra forma de alcançar. Estou fazendo essa postulação de forma adequada. Logo, tenho interesse. Pense comigo. Você me deve o pagamento de 50 mil reais, que deve ser pago no dia, que deve ser cumprido no dia 15 do próximo mês. Eu posso te cobrar hoje esse pagamento, judicialmente? Não posso. Por quê? Porque não venceu ainda. Você tem que me pagar no próximo dia 15. Se eu te cobro hoje, você não paga e eu ajuizo uma ação judicial, veja, eu não tenho interesse de agir. Por quê? Porque a atuação jurisdicional não é necessária ainda. Ela não é útil para mim, uma vez que não venceu, logo você ainda não está obrigado a fazer o pagamento. Falta interesse de agir. Eu estou invadindo um terreno, estou lá no terreno há 11 anos e ajuizo uma ação de usucapião, mas nesse caso concreto, a usucapião seria extraordinária e o prazo de 15 anos. Eu ajuizei com 11. Tenho interesse de agir? Não tenho. Não tenho interesse de agir. Por quê? Porque o provimento jurisdicional não é útil ainda. E a demanda não me é necessária. Ok? Então, interesse de agir. Utilidade, necessidade, adequação. Próxima condição da ação é a legitimidade ad causa, que está relacionada ao quê? A postular em nome próprio interesse próprio. Eu vou te dar uma regra aqui e para você guardar para a hora da prova. O legislador, ele estabelece no artigo 18 o seguinte disposto, o seguinte texto: ninguém poderá Olá pessoal, estamos de volta, nosso terceiro bloco de noções gerais de direito processual civil. Já falamos sobre as normas fundamentais, os princípios básicos que estão expressamente previstos no CPC 15, resolvemos algumas questões e agora a gente segue para falar sobre dois pontos importantíssimos relacionados às noções gerais de direito processual civil. Estou falando sobre jurisdição e ação. E para trabalhar os temas, primeiro você precisa entender que existem alguns institutos básicos, alguns institutos, por assim dizer, fundamentais do direito processual civil. E são eles: a jurisdição, a ação, a exceção e o processo. E esses institutos é que vinculam todos os sujeitos processuais. A jurisdição, vamos falar mais,
é o poder-dever do Estado de dizer o direito. Portanto, quem exerce a jurisdição numa relação processual é o juiz como representante do Estado. A ação é o direito de acessar o judiciário, de postular e, estritamente, conforme veremos, direito de receber uma resposta de mérito. Por isso, normalmente, a ação está diretamente relacionada ao autor numa ação em processo de conhecimento. Já a exceção é o direito de defesa. Por isso, normalmente exercido pelo réu, embora isso aqui possa inverter numa figura chamada de reconvenção, onde o réu exerce a ação e o autor exerce a exceção. Mas, enfim, a jurisdição, poder-dever do Estado, por isso, ela é exercida na relação processual pelo julgador. A ação, direito de acessar a justiça e receber dela uma resposta de mérito, num sentido estrito, por isso está mais relacionada à figura do autor. A exceção, direito de defesa, ali com a figura do réu, os sujeitos principais da relação triangular processual. E o processo é um instrumento. O processo, conforme nós aprendemos, ele é um instrumento, instrumentalidade processual. É o instrumento através do qual o juiz exerce a jurisdição, o autor exerce a ação, o réu exerce a exceção. Portanto, são as quatro figuras, são os quatro institutos, por assim dizer, fundamentais do direito processual civil. Nós vamos falar sobre os dois primeiros, começando aqui pela jurisdição. Artigo 16 do Código de Processo Civil nos diz que a jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Tá? Então ele não nos explica o que é jurisdição, mas diz que a jurisdição ela é exercida pelos tribunais, pelos juízes em todo o território nacional. Portanto, veja que jurisdição não se confunde com competência. Vamos falar de competência num próximo bloco, né? E a competência ela limita a jurisdição, vamos falar em momento oportuno, mas a jurisdição ela é una e indivisível. E ela é, portanto, exercida em todo o território nacional pelos tribunais e pelos juízes. Mas, professor, o que é jurisdição? Veja, em direito constitucional, em direito administrativo, a gente aprende acerca dos poderes essenciais do Estado. E lá falamos sobre o poder administrativo, que é exercido, em regra, pelo Executivo. Falamos do poder legislativo, exercido pelo Poder Legislativo. E sobre a função jurisdicional. Então, existem três funções essenciais do Estado: função administrativa, legislativa e a jurisdicional. Esta última função aqui é a função de solucionar conflitos. É uma função, por assim dizer, pacificadora. Por isso que costumamos dizer que a jurisdição é a função do Estado, função essencial do Estado, de pacificar conflitos através da aplicação do direito no caso concreto. Ou, desmembrando a palavra, um exercício que é importante ser feito, a gente diz, jurisdição, juris dicere. Desmembrando e traduzindo aqui objetivamente, jurisdição é o quê? É dizer o direito. Juris, direito, dicere, dizer. Jurisdição, portanto, objetivamente, significa dizer o direito. Por isso afirma-se que a jurisdição nada mais é do que a função do Estado de solucionar o conflito dizendo e impondo o direito no caso concreto. Partindo da premissa de que, em regra, eu não posso solucionar os conflitos em que me encontro pela minha própria força, estou aqui numa lide, estou aqui num litígio, num conflito, eu não posso impor a minha vontade pela minha própria força, vedação em regra da autotutela,
Por vezes, não tendo aqui como compor, não sendo o caso de arbitragem, eu vou precisar provocar o Poder Judiciário, para que o Judiciário diga o direito e assim solucione o conflito existente, juris dicere, poder-dever do Estado de dizer e impor o direito no caso concreto, a fim de pacificar uma situação litigiosa. A jurisdição, ela possui algumas características. A jurisdição, ela possui algumas características. Essas características, vez ou outra, são cobradas em concurso público, portanto não podemos ignorá-las. A primeira característica é a substitutividade. Veja, o Estado, ao exercer a jurisdição, substitui a vontade das partes. Clique lá.